Então vamos dar continuidade nessa aula de hoje, lembrando que o nosso tema é quanto custa ser um líder cristão. Nosso convidado de hoje é o ministro de música Eliezer Reis. Ele vai dar então continuação na sua palavra. Por favor, Eliezer. Ok, gente. Boa noite para vocês mais uma vez. Vamos dar sequência então. Então eu falei, tem uma introdução um pouquinho, né, sobre a questão de líder cristão. A gente vai falar agora um pouquinho já dentro da parte onde é o preço da liderança, né? Já que estamos falando com o tema quanto custa ser um líder cristão, a gente vai dar sequência. Então, a nossa, baseando no livro da Nancy Gonçalves, do Zilek, a Nancy, ela baseou no livro do segundo, o Ted Eggstrom, né? Na página 110 e 117, utilizando alguns tópicos que a gente vai seguir, tá legal? Primeira coisa que é mencionada é a relação à crítica, tá? E eu sei que, gente, crítica é complicado, né? A gente saber lidar com isso. Fala o seguinte, um líder maduro emocionalmente enfrenta e aceita as críticas com naturalidade, né? Elas nos obrigam a ver nossas falhas e a trabalhar para melhorar, né? Isso se refere a um líder que tem uma certa maturidade, né? Mas a gente sabe que a gente, às vezes, mesmo sendo maduro, a gente tem dificuldade lidar com as críticas. Não é fácil, não, gente. Mas é importante identificar, né, que aquela crítica, às vezes, pode ser um grande passo, né, para que você caminhe o caminho certo. Tá? Porque a gente não pode achar, fulano falou assim e tal. A gente tem que ir peneirando, né? E às vezes aquela crítica serve para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, o primeiro passo é em relação a lidar com a crítica, tá, gente? A gente tem que pagar esse preço. Lidar com crítica tá dentro da liderança, não tem como a gente fugir disso. Tá? Alguém quer falar alguma coisa dentro disso? Quer contar alguma experiência? Vou deixar livre para vocês também participarem. Tá legal? Alguém gostaria de falar alguma coisa, contar alguma coisa? Eu posso passar para o segundo tópico, né? Podemos? Então, vamos lá. Vamos passar agora, então, para a questão do cansaço. Tá, gente? Então, o exercício da liderança cansa. Isso a gente sabe. Como quem está dentro dessa parte de liderança sabe como que cansa, né? Porque a gente tem que lidar com vários tipos de pessoas e cada pessoa, ela reage de maneira diferente. A gente tem que aprender a conviver. Isso a gente vai ver lá em outros tópicos, né? Nessas questões aí. Fala que ter a consciência que é necessário descansar e é essencial para que haja um bom rendimento. Cara, gente, se a gente não descansar, a gente não tem bom rendimento de maneira nenhuma, né? A gente tem que aprender a descansar. Quando a gente não descansa, não tem um bom sono, uma boa alimentação, isso realmente é um caso sério. O líder precisa ter horas de recreação, mudança de ritmo, sonos regulares, boa alimentação, exercícios físicos, algo que tira o foco, tá, gente? Isso é essencial. A gente não ter um tempo para a gente, é fatal a gente ficar numa roda viva e estragar, né, sua liderança, você fazer a coisa de qualquer, né, sei lá, acaba sendo uma coisa fadigante e não deve ser, tem que ser uma coisa prazerosa, tá? E a gente tem que aprender muito a questão da mordomia. A gente fala muito em mordomia, existe a mordomia do tempo, a mordomia do corpo é essencial, né? Se a gente tem saber administrar o nosso corpo é importantíssimo. Horas de sono, alimentação, né? E às vezes a minha esposa puxa a orelha por causa da alimentação, né? Olha o horário, né? Olha não sei o quê. Isso a gente tem que estar atento. Mas é bom quando a gente tem uma boa parceira que, né, ajuda a gente também nisso. Isso é essencial. Vamos passar para a próxima aqui, que ele fala o seguinte: o cuidado com a saúde, descanso e equilíbrio ajuda o líder a manter a sua capacidade de persistir. Gente, realmente, se a gente tem um corpo descansado, a gente vai continuar fazendo a obra. Agora, se a gente não descansa, a gente vai chegar num momento de estresse tão grande, vai dar vontade de você largar tudo. Tá? Então, é importante esse período realmente de descanso. Tá? E fala que ainda há líderes que contam
vantagem por não tirar férias. É isso que a gente às vezes encontra, né? A pessoa diz, eu não, eu tiro férias não, eu fico aqui, tenho que trabalhar, a obra não para. Não é bem assim não, tá, gente? Todos nós precisamos de descanso. Isso é essencial para todos os tipos, todos os líderes. É importante ter férias, ter momentos de lazer, isso é importante para que a gente consiga fazer um bom trabalho, tá? Terceiro tópico, eu estou falando porque a gente tem um tempo para terminar, acho que são 40 minutos, né? E a gente já tomou um pouquinho de tempo. E nós temos 10 tópicos. Vamos lá. E eu dou oportunidade para vocês, querendo dar uma interrupçãozinha, opa, quero falar um pouquinho, você pode falar, tá? Vocês ficam à vontade. Outra questão é a questão da reflexão, tá? Outro preço a pagar é o tempo aproveitado para meditação e reflexão. É necessário ter tempo para planejamento e crescimento pessoal, gente. É importantíssimo a gente ter esse momento para a gente, né, refletir, ver aonde está precisando melhorar. Esse momento é importante na vida do líder, de qualquer líder. A gente ter um momento para analisar, fazer análise, planejamento, né? O nosso crescimento pessoal, leitura da Bíblia, oração, isso é importante na vida do líder, tá? Esse momento de reflexão é essencial. O quarto tópico aqui que a Nancy baseia no livro aí do... Oi, filho, fala. Pode falar. Só saudar aqui o pessoal que chegou agora aqui. O Edmilson, tem outra pessoa aqui também, Ósio, eu não sei quem é. É a Simone. É a Simone, né? Então seja bem-vindo, Edmilson, nosso irmão. Seja bem-vindo também a Simone. A esse que vos fala aí é o Eliezer, o ministro Eliezer. Ele está nos falando hoje sobre o tema quanto custa ser um líder cristão, tá bom? Quem não acompanhou a primeira parte, depois eu vou estar disponibilizando toda a palestra lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Obrigado, Eliezer. Pode continuar, por favor. Então, vamos continuar, então. Como eu vinha falando para vocês, a gente já falou que, baseado no livro do Ted Engstrom, né, que foi a Nancy baseou, a gente está falando de alguns tópicos que ele mencionou no livro dele, falando sobre a questão do preço que nós pagamos como um líder cristão, né, em relação à crítica, tem que aprender a lidar com crítica. Segundo, foi o cansaço, a gente tem que aprender a descansar, tem que saber administrar seu tempo, seu corpo, né? Isso é importante. Em relação à reflexão, foi o terceiro, né? Que a gente precisa ter um tempo para refletir, para meditar, para planejar. Isso é importantíssimo na vida do líder. O outro tópico agora é estar só. Gente, felizmente, outro preço é a solidão. Mesmo o líder sendo muito extrovertido, deve estar preparado para caminhar sozinho em muitas ocasiões. Tá? Decisões desagradáveis, mas que precisam ser tomadas, são motivos suficientes para o líder ficar só. Tá? Muitas vezes o líder é segregado pelo grupo por causa de uma decisão. Aí é importante que o líder tome uma decisão, mas às vezes aquela decisão pode mexer muito com o grupo. E aí o líder fica meio numa situação bem complicada. Ele caminha sozinho. É um momento que muitos não entendem, de repente, aquela decisão, né? Só vai entender um pouquinho mais lá na frente. Então, gente, realmente esse preço a gente tem que pagar como líder. Muitas vezes a gente acaba estando sozinho em momentos que temos que tomar certa decisão, né? Então, é esse preço que nós temos que pagar, estar só. Próximo é identificar a capacidade de relacionar com os outros. A gente tem que aprender a identificar esse relacionamento. Então, é demonstrado por ser um líder humano e não um robô frio, mecânico, que só dá ordens ou elabora programas. Às vezes a gente vê essa questão de líder ser um camarada muito mecânico, né, naquilo que faz. Mas ele precisa se identificar com o grupo dele. O líder precisa se relacionar com o seu grupo, conhecer o que ele pensa e sente. Isso é muito difícil, eu sei que é difícil na liderança. Às vezes, muita gente na liderança se machuca muito. E alguns eu convivi com líderes assim, né, que se afastaram totalmente dos seus liderados, ele só dá ordem, faz assim, faz assado, e não se mistura, não tem muita mistura com o seu liderado.
até porque com medo mesmo dessa questão de se machucar, né? Mas, gente, é importantíssimo essa identificação com o seu grupo. É você conhecer a pessoa, tá? Ter esse contato, né? Eu louvo a Deus para minha igreja. Minha igreja é muito carinhosa, né? Vila Canaã é uma família, eu sinto uma família, né? É um que liga para o outro, no aniversário um vai, está sempre aquele contato de estar junto, né? Isso é muito bom, é muito gostoso. A gente sente o apoio da igreja, quando a gente sente esse calor humano, né? E eu digo para vocês, em relação a esse momento de identificar com o seu liderado, eu já passei por muitos problemas nesse sentido de eu até me afastar de algum ponto, desse sentido de não ter essa oportunidade, né? Eu tive ministérios que eu praticamente ia para lá para fazer um determinado trabalho e eu não tinha como estar durante a semana. Então, eu perdi muito esse contato de igreja, de estar junto, de conviver o dia a dia, né? E é importante essa identificação, tá? Para você começar a compreender, né, como que funciona. Cada pessoa é uma pessoa. Não tem como a gente agir da mesma forma com todo mundo. Então, é importante ter essa identificação. Vamos para o próximo ponto agora, que são as decisões. Tá? Beleza? Oi, pode falar, Simone. Oi, boa noite. Boa noite. Então, falando um pouquinho ainda sobre a liderança, né? É legal frisar, isso eu aprendi um dia lá com você, no ensaio do Coro, né? Quando fala sobre liderança, que o líder é aquele que mete a mão na massa junto com os seus liderados, né? E quando só manda, tem uma diferença. Aí é chefia, cargo de chefia. Verdade. Isso ficou aqui, marcou. Então, todas as vezes que eu estou, até no meu trabalho mesmo, quando eu vejo essas coisas, eu consigo hoje diferenciar. Poxa, aquele ali é um verdadeiro líder. Nós temos essa visão. Então, o reino, o trabalho do nosso Deus é exatamente isso. São líderes obedecendo àquele que é maior, que é o nosso líder, Jesus, e a sermos ouvinte, né? Mais ouvinte. Né? E falar menos. E ter essa união de pegar tudo junto, né? Não é separar, só mandar, é uma união, caminhar junto, caminhar junto. Liderança é isso. A gente não é uma gestão de você ser um gerente, manda, faça isso, faça aquilo, né? O líder é aquele que caminha junto, que está ali junto, né? O Jesus é o maior exemplo de líder, né? Ele caminhava com seus discípulos. Então, ele estava sempre ensinando, ele convivia, os discípulos conviviam com ele. E aí ele se identificava, um se identificava com o outro. E se poderia reparar na história que cada um tinha a sua diferença. Jesus tratava cada um da sua maneira, cada um tinha uma peculiaridade, né? É a questão de você saber lidar com a personalidade de cada um. Né? Não é fácil, não, gente. Né? Não é fácil. Essa questão de você... às vezes a gente pensa assim, eu vou ser ministro de música. Aí você pensa assim, vou ensinar, vou aprender regência, eu vou aprender a ensaiar o coro, e aí pensa que é só isso. Não, gente, vai muito mais além. A gente, quando está trabalhando com música na igreja, a gente trabalha com pessoas. Né? A gente tem que saber lidar com pessoas. Às vezes, eu vou lá para tocar, eu vou lá para cantar, e não é só isso, não. Vai muito mais além. Né? Ok, Simone, obrigado. Ainda bem que Eliezer é bonzinho. Agora eu vou ficar a radicação de seda. Não, mas é verdade. Obrigado. Eu vejo assim, você tem uma força muito grande de Deus e isso te transforma. Eu acho é isso que faz você ser uma pessoa assim diferenciada, uma pessoa que tenha cuidado com as pessoas. Você analisa muito bem, você sabe lidar com as pessoas. Eu sei porque eu já vi situações em que, de repente, se fosse outra pessoa, teria perdido o equilíbrio. E, graças a Deus, você tem esse equilíbrio. Obrigado. A gente não ela está falando de experiências aí que ela conviveu comigo, mas eu digo para você, não é 100% em tudo isso. A gente não é somos seres humanos a ponto de, às vezes, tem momentos que a gente erra realmente, né? Mas uma coisa importante é o reconhecimento, né? De quando a gente erra, reconhecer que eu errei aqui, né? Ou então pedir uma desculpa
a uma pessoa que você falou de mau jeito, né? Então, a gente tem que ter também essa questão da gente saber ter a humildade também de chegar para a pessoa e dizer, olha, eu errei, né? Vamos lá, então? Decisões. Então, essas decisões que já falamos quando o líder mais fica só, né? Então, essa parte de decisões fala o seguinte, que há líderes que, por insegurança, têm tomado de decisões, tá? E, com isso, prejudica o crescimento do grupo. E, em outro momento, tomam decisões precipitadas, né? E praticam injustiça. Tá vendo como que é difícil a questão de decisão? O líder precisa ser sensível às pessoas e situações para tomar decisões conscientes, justas e segundo a vontade de Deus, gente. E é só através de oração e na orientação, porque tem determinadas situações, a gente não tem condição de ficar assim, sem saber para onde vai, para onde seguir. Entendeu? É pedir a orientação de Deus mesmo, porque decisões que são importantíssimas, que afetam a vida de pessoas. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Né? Então, você pode reparar que a gente não pode tomar decisões nem atrasada e nem antecipada. Então, a gente não pode, tem que saber o momento certo. Né? Então, e é difícil, não é fácil. Esse é um dos preços que nós temos que pagar, né? De saber o momento certo, né, de tomar decisão. Tá? Vamos seguir, então, para a próxima? Pode falar, se vocês quiserem, tá? Pode chamar, quiser dar alguma opinião. Vamos seguir a relação à competição. Olha só que fala sobre a questão isso. A competição deve ser saudável quando ela se torna o fim em si mesma. Perdeu a sua finalidade, tá? Fala lá, Felipe. Deixa eu só tirar o áudio aqui do outro aqui, que senão não vai entrar. Sim, eu acho, por exemplo, que a gente tem uma pessoa aqui que trabalhou com liderança numa instituição pública, né? Sim. Líder. A gente está falando de liderança no sentido eclesiástico, mas a gente também pode aplicar liderança em outras áreas, né? Às vezes a pessoa acha que só pode aplicar a liderança eclesiasticamente falando, né? Então, eu gostaria que o Edmilson ele foi militar e foi líder também. Aí eu gostaria que ele falasse, desse alguma palavra nesse sentido também, Edmilson, lá no quartel, também é o chefe, é o que manda, ou tem essa coisa do equilíbrio da liderança também? Na realidade, mandar, na realidade, é uma palavra assim, muito pesada hoje para a gente entender melhor no nosso contexto. A liderança ela não, você conquista, você demonstra com as suas atitudes, e não é o chefe que normalmente é o líder. Não, o líder é aquele que realmente se destaca, o líder é aquele que está à frente dos seus liderados. Quer dizer, que pensa à frente dos seus liderados. O líder é aquele que dá aos seus liderados uma condição cômoda para estar em certas situações. Então, dentro da igreja, o que eu vejo com relação até à própria música, pela experiência que eu tenho, o líder é aquele que se antecipa aos pensamentos dos seus liderados. Então, com relação ao louvor, com relação à regência, com relação a estar à frente administrando ou ministrando, então o líder ele tem que estar atento à necessidade da própria congregação. E o líder ele se faz pela sua atitude de gentileza, de camaradagem. Então é assim que se constrói um líder, porque o líder precisa ter a confiança dos seus liderados. E aqui eu vejo dois exemplos que eu conheço, que é o Eliezer, que é o Felipe, que tem demonstrado isso. Eu pouco convivi com o Eliezer, e eu vi como é que o povo gosta do Eliezer, como é que nós passamos a também admirar o trabalho do Eliezer, porque é justamente dessa forma que se projeta um líder, entendendo as dificuldades, mas pensando na frente, ou pensando à frente dos seus liderados. Então, assim que eu vejo também hoje o Felipe da nossa igreja, trabalhando, conversando. Às vezes a gente pensa num determinado louvor
que poderíamos estar louvando com ele na nossa igreja, e quando nós chegamos lá, o louvor já está sendo ensaiado, é aquele que nós estamos pensando. Então, é dessa forma que nós temos boas lideranças pensando desta maneira. Amém. Obrigado. É isso que eu tinha que falar, trazendo do meu conhecimento, porque no meu conhecimento militar a gente tem muito mais coisas, mas são coisas militares. Mas, principalmente, o que eu trago de conhecimento é você estar à frente do pensamento dos seus liderados. É estar entendendo que você pode abastecer o seu liderado com aquilo que ele realmente necessita, e é dessa forma que eu vejo vocês. Muito obrigado. Obrigado, Edmilson. E é verdade, é verdade. Até mesmo nos quartéis, é que ele é muito humilde para falar a verdade. Eu também o conheço. Até nos quartéis a gente vê o emprego, sabe, Eliezer, sabe, gente, da questão da liderança, né? E por mais que tenha toda aquela rigidez do militarismo, né, da essência ali dos postos, há uma flexibilidade, há um tratamento diferenciado hoje em dia do que era antigamente. É isso que eu, na verdade, quis dizer, que o Edmilson colocou também, aí trouxe para esses dois lados, né? Tanto o lado ministerial quanto o lado eclesiástico também. Obrigado, irmão Edmilson. Eliezer. Ok, vamos continuar então. É isso aí. Obrigado, Edmilson, pela sua participação aí com a gente. Tá? É realmente isso, essa questão da identificação é importante do líder com seu liderado, né? Como a gente acabou de falar sobre isso, questões aí. Vamos seguir próximo, que é a questão da competição, tá? A competição deve ser saudável. Existe certa competição, mas a gente tem que ter esse cuidado. Quando ela se torna um fim em si mesmo, perdeu a sua finalidade, tá? Mas quando é um meio por onde as pessoas passam e saem fortalecidas, ela se torna uma bênção, tá? A rivalidade só leva à separação, tá? Então, tem momentos de competição que a gente tenta fazer com que o povo se envolva, né? Para trabalhar, para crescimento. Não é uma questão de você fazer tipo aquela gincana que a gente fazia antigamente, e aí, meu grupo que ganhou e tal, né? E acaba trazendo uma certa briga, né? Mas tem que tratar de uma maneira que seja agradável, há um crescimento para todos, né? Então, isso é importante dessa competição nesse sentido. Gostaria que vocês abrissem Romanos 12 e versículo 10. Quem puder abrir aí e ler, a gente vai falar um pouquinho essa questão aí, né? Dessa relacionamento com o outro, né? O que a carta aos Romanos 12, versículo 10 nos fala? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Bom, então essa questão da gente se preocupar com o outro é importante, né? Nessa questão não é só o líder nesse sentido, aí está falando geral, né? Para toda a congregação. Então, mais do que nunca, esse relacionamento precisa, tanto líder quanto liderado, né? Ser como fosse um único corpo. E tem que ser, né? Que o corpo de Cristo é único, né? E a gente não pode haver essa separação, né? Eu lembro muito bem quando alguns amigos de outras denominações, existia antigamente uma certa não sei se não era bem rivalidade, mas havia sempre aquela brincadeira com aquela determinada denominação, né? Mas a gente sabe que todos nós somos o corpo de Cristo, né? Nós somos aqueles que estão seguindo a palavra de Deus, estamos seguindo realmente os ensinamentos do Senhor. E não há essa discriminação, né? E isso tem que haver no grupo também, né? Essa noção de comunhão, tá? Vamos seguir então para o próximo? O próximo é a questão do orgulho e inveja, tá? Então é uma questão de até como irmãos gêmeos. Ele fala que um líder muito admirado é presa fácil para o orgulho, tá? É isso que está falando, estou baseando no livro, tá, gente? Vocês podem falar se quiserem a respeito depois, tá? Então deve ter uma mente que o líder precisa levar seus liderados ao caminho que é preciso ir e não levá-los até si mesmo. Como eu falei, que você não pode ser o foco você, né? O foco tem que ser aquilo que você precisa ensinar para o seu liderado, né? Você não pode chegar e querer ser o centro das atenções. E é muito perigoso. Eu já vi relatos
de servos do Senhor que caíram, que eles falaram que ele acabou acreditando naquilo que falavam dele, né? E a gente tem que ter esse muito cuidado. É muito bom receber elogios, ótimo, muito bom, mas temos que saber que nós estamos limitados também, né? E sabemos que a gente precisa ter uma consciência, né, que nós somos ali, somos servos do Senhor, né? Estou falando aqui em relação à liderança cristã, né? E a gente não é o super-herói, não. Tá? Tem muita gente que se acha. Eu lembro desse líder falando que ele se achou que ele, né, estava imune a determinados problemas. Só que ele, né, infelizmente, caiu e ele estava comentando sobre essa experiência que não foi agradável para ele. Então, a gente tem que reconhecer que nós não somos perfeitos. Tá? A gente não pode se encher de orgulho. Ah, eu sou tal. Né? Sem mim, ninguém pode fazer nada. Não é bem assim. Tá? Ele fala assim que o líder orgulhoso acredita que tem poucas chances de cometer erros. Tá? Outros se julgam insubstituíveis. Fato que se agrava quando o líder orgulhoso não sabe quando parar. Um líder maduro, equilibrado, saberá a hora exata de passar a posição para outro. Isso também é uma questão muito séria. Né? Às vezes a gente está no ministério, a gente tem momentos que a gente vai dizer assim, é hora de parar, é hora de passar a bola para outra pessoa. Tá? E a gente não pode achar que sem eu a coisa não vai andar. Não é bem assim. Tá? É muito importante essa questão. E isso tem a ver muitas vezes com os ministérios pastorais. Às vezes tem pastores que trabalham na igreja anos e anos e anos e anos. É uma bênção. Mas tem momentos que é importante passar a bola para uma outra pessoa fazer um outro trabalho. Né? Que às vezes é importante que haja novos ares. Às vezes a pessoa está na mesma coisa. Né? E isso é só Deus que vai orientar e vai, né, trazer a pessoa. Se a pessoa não tiver essa humildade de reconhecer o momento de parar, ele vai seguir até a coisa morrer. Tá? Então, e é ruim. Você chega no momento de desgastar, um relacionamento é muito ruim. Né? Então, a gente tem que... Sempre é bom te deixar aquele gostinho de quero mais do que aquele gostinho de que estou enjoado. Né? Isso é muito importante a gente saber lidar com essas coisas. Tá? Vamos seguir agora para o tempo. Tá? Alguém quer falar alguma coisa ainda dentro desse assunto? Ou posso seguir? Ainda quantos minutos temos ainda aí, Felipe? Então, a gente vai ter que fazer 3 blocos, não tem jeito. Mas nós temos exatamente 10 minutos agora. Ainda tem um tempinho. Quando chegar a 5, eu aviso. Pode deixar. Tá, então tá bom. Então, deixa eu falar aqui então, sobre o tempo. Tá, gente? A gente sabe falar sobre questão de tempo. A gente está falando de tempo aí. Vai entrar em tempo, né? A gente tem que ter tempo. Mas essa questão da mordomia do tempo é importante, saber administrar esse tempo. Quem sabe poupar tempo, dedicar-se ao pensamento, claro, né? Quem sabe administrar bem seu tempo, vai usar esse tempo para, né, ter momentos criativos, se preparar mais. Isso é muito importante, né? Saber como lidar com esse tempo. Questão de mordomia também, como já falei anteriormente, em mordomia do corpo. Saber administrar o seu tempo, né, para cuidar de você. Aqui é questão de tempo mesmo, né, de você separar o tempo para você administrar as suas atividades. Né? Tem gente que diz, eu não tenho tempo para nada. Gente, muito mal eu consigo comer, né? Mas isso é perigoso. A gente tem que saber lidar com o nosso tempo. E hoje estou falando aqui que a Nancy colocou no livro dela, mas é uma questão própria. Eu boto para mim também, tá, gente? É importante a gente ter o nosso tempo. É tempo para tudo a gente precisa ter. Porque a palavra de Deus fala que há tempo para tudo. Então, a gente precisa saber lidar com isso. Tá bom? Felipe, acho que falta quantos minutinhos ainda? Posso seguir ainda? Você está desligado aí, o seu som. Pode falar. Falta 8 ainda. Pode falar. Então tá beleza. A gente agora vai falar um pouquinho sobre rejeição. Hein, Elias? Fala aí. Você falando sobre o tempo da pessoa ter um tempo para ela, de lazer, de boa alimentação, dormir. Isso é até bom porque você vai se manter no equilíbrio, uma pessoa satisfeita para saber liderar. Agora, se você estiver insatisfeito,
cansado, você não vai ter um alto equilíbrio para poder fazer as suas tarefas. Né? Verdade, verdade. Essa questão do tempo, né, ela já pega tudo, né? A questão de saber administrar o tempo para o seu corpo, para descansar, né, para administrar suas atividades, aquilo que você precisa parar para administrar, para fazer algo novo. Né? Esse tempo é importante em tudo. Né? Vamos seguir, então? A questão, gente, da rejeição é outro ponto que a gente tem que pagar, gente. É esse preço que a gente tem que pagar sobre rejeição. O maior exemplo de rejeição foi Jesus. A gente não tem aí, tem um versículo aí, João 1:11. Quem pode ler aí João 1:11, por favor? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O Senhor Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Rejeição completa, né? Marcos 6:4. Quem pode ler aí? Marcos 6:4. Pode ler quem já abriu aí, quem encontrou. Jesus, porém, disse: o profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha, isso é verdade, gente. Sabe, quem já experimentou, às vezes no ministério, você começar na própria igreja, no próprio trabalho, às vezes a pessoa fala assim, mas eu conheço fulano desde pequenininho, desde que era criança, né? Às vezes não confia muito bem naquele trabalho que você está realizando naquele momento. O profeta na sua própria casa, né? Jesus experimentou isso próprio, né? Na carne. Né? Claro que ele teve oportunidade, né? Depois de pregar novamente para esse povo e ter aceitado. Mas ele deixou de fazer os milagres, né? Neste momento por questão de rejeição. O povo achava que ele era aquele carpinteiro, aquele filho do carpinteiro, né? Aquela pessoa que conviveu ali o dia a dia com eles, né? Então a gente tem essa rejeição. Gente, rejeição é complicado na nossa liderança, né? Nós temos que pagar o preço por isso também, mas temos que ter muito cuidado. A Nancy fala que o que acontece em algumas situações é que ao notar a rejeição, o líder muda de opinião para estar bem com todos, né? E a gente tem que ter esse cuidado, tá, gente? Às vezes a gente muda de opinião, que todo mundo fala assim, não deve ser assim, que não sei o quê. Aí a pessoa, né, para agradar aquele grupo, ele vai e se adapta àquilo ali. E é perigoso isso, tá? Eu já tive alguma experiência de ministério de ir atrás de tudo que a pessoa fala assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente tem que ter a visão do que o Senhor quer, tá? E às vezes algumas pessoas querem isso, querem aquilo e tal, e você fica naquela de agradar aos seus liderados. E tem que ter esse muito cuidado também. Eu sei que, como aí o irmão Jesus falou, a questão de ver um cântico, vamos ver, a pessoa gosta daquele cântico. Às vezes aquele cântico que todo mundo gosta não é teologicamente favorável para cantar na igreja. Ou até mesmo ele não é um cântico ou um hino que seja fala da realidade de sua comunidade, né? Se alguma igreja fala sobre um cântico de fogo, né, que fala sobre o fogo do Espírito Santo, aquela coisa toda, e a igreja não tem essa vivência, é uma questão de você falar ao vento. A igreja não vai conseguir assimilar essas coisas, né? Então, às vezes a pessoa o líder acaba se adaptando, porque vê, né, essa questão da barreira, chegar ali, né, aquela rejeição, eu não aceito isso e tal, e ele acaba tendo que se adequar aos seus liderados. Isso é perigoso. Tá? A Nancy fala que isto demonstra imaturidade emocional, insegurança e também a personalidade é fraca, né? A pessoa acaba deixando de se levar, né? Ele acaba deixando de ser um líder, a pessoa que está orientando, né? Claro que ele não vai dizer, estou dizendo aqui que o líder não tenha que ouvir os seus liderados, ele vai ouvir, né? Mas ele vai ter maturidade suficiente de saber esse pode, esse não pode, né? Não é questão. Eu já tive pessoas chegaram para mim falando que eu era ditador,
E logo eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir as pessoas, de querer, né, ter uma ideia de que cada um pensa, aquela coisa toda. E às vezes, por ser uma pessoa que tem que ser biblicamente colocado certinho, e as pessoas acham que isso é o ditador, não, tem que ser do jeito que ele quer. Né? E às vezes a letra queria cantar e tudo que ele vê, ele muda a letra. Eu sei que é complicado para quem realmente quem compõe essas coisas todas. A gente tem que ter esse cuidado também de querer mudar tudo, né? Mas é melhor então que não use determinadas músicas, tem que ficar mudando a letra do compositor, então é melhor que nem use aquela música, né? Mas eu tento fazer algumas adaptações. Fala, Angelina. Você me fez lembrar de um líder, no caso o pastor Biraci, que ele, por um tempo, ele não aceitava a bateria na igreja. Uhum. E os jovens queriam bateria, as outras pessoas também gostavam de bateria. E ele liberou, teve um tempo que ele liberou, mas ele continuava na liderança na seguinte forma: quando ele achava que a bateria estava alta demais, ele pedia uma pausa e para que abaixasse um pouco, porque a bateria estava sufocando e não estava aparecendo a letra, né? Não estava ouvindo direito a letra e eles toda vez que realmente quando aumentava um pouco mais ele pedia. Okay. Mas foi assim, um momento que ele, né, mesmo sendo líder, ele não deixou de fez o que as pessoas jovens, no caso, queriam, mas não deixou de... Tá acabando o tempo. Pessoal, vou colocar o link lá de novo então, tá bom? Tá bom, tá jóia. Vamos voltar que o negócio tá bom. Vamos tá continuar. Legal. Aguardem o link de novo aí, por favor. Valeu. Tá bom.